e sobre conservadorismo e progressismo nacional dentro dos movimentos nacionalistas, vem fazer um vídeo especial sobre isso. Dá para falar tudo agora. É um vídeo assim até polêmico. Interessante. E não é motivo de dividir não, hein? Motivo de repensarmos o nacionalismo. Não é hora de divisão. Muita gente que pensa que isso aí enfraquece o movimento. Não. De jeito nenhum. Pensar sobre isso, levantar discussões, não é enfraquecer o movimento, não. Pelo contrário, é enriquecê-lo. Não é à toa que muito partido aí acaba degringolando, acaba indo de espiral cada vez mais descendente por causa da pouca autocrítica e da imaturidade intelectual de seus militantes. Então, não vamos deixar acontecer isso com movimentos nacionalistas, caramba. Não pode. É união por um bem maior. Seja você nacional-socialista, integralista, nacionalismo um pouco mais progressista, trabalhista, castilhista, o que seja. Você está preocupado com o Brasil, com o povo brasileiro. Por mais que temos muitas divergências, principalmente com o conservadorismo social e cunhado em religião que o integralismo teve, ainda tem para certos grupos atuais neointegralistas, né? Devemos respeitá-los, principalmente Plínio Salgado, Miguel Reale e, em especial, o Gustavo Barroso, pelo seu livro Brasil, Colônia de Banqueiros, excelente livro, que fala dessa exploração dos banqueiros sionistas no Brasil desde tanto tempo. Muito bom, independente da interpretação deles do nacionalismo. O problema é que, na época, pelo menos, eles acabaram sendo, como é que eu posso dizer, vinculados indiretamente, ou diretamente, a grupos fascistas europeus. Por exemplo, os camisas negras, camisas pardas, que os camisas verdes. Complicado isso. Tem gente que quer revisitar, vamos falar assim, né, o integralismo hoje em dia, trazendo aos dias atuais, ao contexto. Interessante a ideia. Eu não cheguei a ler, não cheguei a conhecer. Vamos dispostos a debater, a discutir qualquer forma de nacionalismo. Bautista Vidal, Deon Benayon, Muniz Bandeira, dispensa comentários. Grandes mestres. Maria Lúcia Fatorelli, como é que eu posso não citá-la? Auditoria Cidadã da Dívida. Se vocês soubessem o quanto que ela contribuiu para pensarmos, para entendermos a questão da dívida pública brasileira, recomendamos que façam esse estudo, essa análise, esse debate, que a mídia podre encobre, focando apenas na corrupção, especialmente das estatais. Não que isso não seja problema, não é isso. Mas aqui, dos problemas, o rombo da dívida pública, o ralo, eu falo aqui na dívida pública, é muito maior. Perdemos muito e de forma legal. Olha, legalizada. Que terrível para nosso povo, nossos cofres. Em vez de cruzarmos o Atlântico no continente europeu, por que não pensarmos em referências internacionais do nacionalismo? A Revolução de Nicarágua, com Sandino, Frente Sandinista de Libertação Nacional, e a boa parte da guerrilha que ocorreu nessa mesma época, mas especialmente essa de Sandino, porque foi um movimento mais de libertação nacional e nacionalista. A Revolução Cubana, antes de adotar o socialismo como norte ideológico, era uma revolução nacionalista. Eles queriam o quê? Acabar com o governo pútrido, mafioso, criminoso, autoritário e satélite dos Estados Unidos, que era o governo de Fulgêncio Batista. Repressor às reivindicações do povo, que era mantido na miséria, mantido nas piores condições possíveis e imagináveis, prostituição generalizada, cassinos, máfia norte-americana agindo no país, multinacionais fazendo
exploração diária. Então, como não analisar isso em outro prisma? Vamos sair um pouco da dicotomia socialismo versus capitalismo, vamos sair dessa Guerra Fria, vamos acabar com esse gadismo esquerda-direita, vamos pensar em nós, vamos pensar em nosso povo, emancipação popular, na luta de resistência ao imperialismo norte-americano, debaixo do nariz do tio Sam. Já imaginaram isso? Já imaginaram quão espetacular é isso? Pensar esse processo revolucionário? Claro que tirando depois certos aspectos socialistas que divergem de nossas ideias, né? Claro, mas todo respeito a essa luta dos cubanos. Juan Domingos Perón, Argentina, assemelha muito ao regime de Vargas no Brasil. A luta de Hugo Chávez foi indispensável, obviamente com muitas ressalvas, principalmente durante o governo dele, alguns erros, tanto de Chávez como de Maduro. A questão do chavismo é respeitada até mesmo lá na Europa, viu? Então tem um vídeo professor de Oxford defendendo Chávez, de um direitista que foi falar algumas coisas sobre. Levou uma invertida muito bonita do professor de Oxford. E então, se tratando de Venezuela, aí vai outro problema, né? Talvez falamos disso melhor em outro vídeo. Também a questão da imigração venezuelanos. Devemos ser solidários, sim, a esse povo, nossos irmãos venezuelanos. Mas nem tão ao céu, nem tão ao mar. Aquele estado, por exemplo, de Roraima, em que estão os venezuelanos, os refugiados. É o estado mais pobre da União. Sequer oportunidade os brasileiros têm. Então acolher lá talvez seja até pior, tanto para a população local como para eles. Como eles vão viver, em que condições? Então, para acolhermos de forma digna, acolhermos como irmãos, como eu disse, o mínimo de humanidade nas condições de vida daquele povo tem que ocorrer, assim como para os próprios brasileiros. Então é complicado isso. Não devemos fechar totalmente, dar as costas a eles, como também não devemos aceitar indiscriminadamente toda essa leva de imigrantes, aliás, de refugiados. Porque isso traria consequências desastrosas a ambos os lados, piorando o que já está terrível. Sejamos realistas. E pensando também no terceiro mundo, né, entre aspas, Gandhi foi um grande exemplo de resistência. Tá, que tem minhas ressalvas ao Gandhi, questão de não ter não almejado, mas conseguido assim, reformas estruturais do país após a independência em relação aos britânicos. Então, um exemplo também de luta nacionalista, nacional, popular. O Baatismo, né? Aquele partido que atua no Oriente Médio hoje, assim como o presidente Nasser do Egito, na década de 70, se não me engano, aquele que nacionalizou o canal de Suez, são exemplos também de oposição, de contraste à ordem vigente. Então devemos muito respeito, muita consideração e até apoio a esse tipo de causa, seja aqui no Brasil, seja aqui nossos vizinhos sul-americanos, até mesmo movimentos do tipo na África, na Ásia, o Oriente Médio que eu citei. Às vezes a situação lá é muito pior que a nossa. Revolução Islâmica no Irã, aí já começa também outro chilique, né? E defendendo os muçulmanos, lixo, né? Com esse povo aí, muçulmano. Não, calma aí. Falando que eu vou defender pro Brasil, né? Falando do Irã.
usando como exemplo a revolução de Ayatollah Khomeini, nesse sentido, depor o Shah Reza Pahlavi, que era um subordinado dos Estados Unidos da América. Mesma forma que o mesmo país foi deposto, se não me engano, nos anos 70 também, durante a Guerra Fria. Isso foi durante a Guerra Fria. A CIA realizou uma operação chamada Operação Ajax para depor Mohammad Mossadegh, que era nacionalista, para aumentar ainda mais o jugo colonial, jugo colonialista, de exploração, especialmente sobre os minérios, sobre o petróleo, concentrado na mão de poucos, deixando o povo à miséria, à fome e à mercê da violência, da opressão do Estado, que não era nacional, não era muito menos nacionalista. Então, a revolução de Khomeini, Ayatollah Khomeini, um exemplo nesse sentido, em retirar uma ordem vigente antinacional e instaurar uma ordem nacional. E por que islâmica, no caso? Islâmica é da religião deles, né? Lá é muito, muito arraigado a questão da religião. Então, mesmo não concordando de jeito nenhum com estados religiosos, muito menos teocráticos, vamos entender como um contexto próprio deles, naquele lugar, naquele povo, aquela cultura, certo? Coreia do Norte. Revolução de Kim Il-sung, ao instaurar um governo, terceira posição, lembremos que Coreia do Norte não é necessariamente socialista, hein? É comunista. E dispensa comentários sobre o governo. Não vou comentar do governo norte-coreano. Estou focando no processo revolucionário e na luta contra o imperialismo, especialmente norte-americano, que é muito mais nocivo sobre as nações subdesenvolvidas. O tipo de governo deles lá, a ideologia, que seja, chamada Juche, ou não sei se assim se pronuncia, não sei coreano, Juche, que tem algumas nuances marxistas, fortes até stalinistas, com aspectos culturais, aspectos étnicos próprios do povo norte-coreano. Povo coreano, na verdade. A Coreia era uma só, lembremos. O que seria da China? Aliás, o que seria da abertura econômica chinesa, uma abertura soberana, rica, se não fosse a Revolução Chinesa, Mao Tse-tung? Ei, fudeira, defendendo Revolução Comunista no Brasil. Lógico que não, tô falando da China, caramba. Tô falando da China. Aquele contexto. A questão das reformas estruturais implementadas por Mao Tse-tung. Por exemplo, a questão da reforma agrária, do comprometimento com primeiro crescer, primeiro desenvolver nacionalmente, criar uma indústria forte, indústria de base, programa militar forte da China. Primeiro deixar a casa limpa, a casa forte, a casa bem estruturada, bem alicerçada, depois abrir a casa para os outros. É isso que eles fizeram e isso que deu certo. Então, olha que grande exemplo que nós temos. Esse acho que é o máximo exemplo de uma nação relativamente soberana, oriunda da periferia do mundo, que não é parte da Europa, não é parte dos tradicionais do capitalismo. E nem vem falar a questão de China ser comunista ou socialista, hein? Não. Isso não é. Capitalismo de Estado ou socialismo de mercado, né? Um termo que usam. É bem isso. Concordo com esse termo. Então, um complemento à China, né? Tanto a revolução de Mao Tse-tung, como a abertura econômica de Deng Xiaoping, eu me engano, no final da década de 80, né? Acho que foi isso. Não sei se no final ou no início da década de 80, não lembro exatamente a data. Mas
Esses fatores foram cruciais para termos uma China hoje, dos BRICS. Olha, uns carros-chefes da economia global. Aí vão me questionar, pô, mas você não falou que não era para importar ideologias? Porque você está falando de Irã, você está falando de Coreia do Norte, você está falando de Índia. Calma, não disse que não pode importar, não disse que não pode importar ideologias mais completas e colocar no Brasil para dar certo, como fosse uma fórmula mágica. E pegar nacionalismos de contextos, de países com um nível socioeconômico, geopolítico diferente do nosso. Por exemplo, a Europa, gente. Se for pegar, talvez, Iugoslávia, países do leste europeu, tá, pode até ter um pouquinho mais de semelhança, mas ele não é o ideal, porque eles não estão em outro continente. Não é tão terrível a miséria deles, igual na América Latina. Então, até mesmo, vamos citar nacionalismos de países que são considerados hoje pobres na Europa, não vai dar muito certo para pensar no Brasil e na América Latina. Porque vai ser anacrônico, culturalmente pensando, né, historicamente pensando, vai ser incompatível com a nossa realidade aqui. Por isso que eu fiz esse contraponto com países excluídos, vou falar assim, né, da hegemonia global.